Essa agulha de refinamento corporal e psique era muito mais profunda em comparação com a técnica de busca do pulso. De certa forma, ela até mesmo ultrapassava a compreensão comum das pessoas neste mundo. Essa nova técnica de costura permitia que ele costurasse, remendasse e até substituísse partes de humanos, animais e monstros. Em outras palavras, Lin Jin podia combinar órgãos, veias, ossos e pele de diferentes criaturas para criar um novo tipo de besta. Ele poderia fazer o mesmo pelos humanos também. Além disso, ele também podia usar a técnica para curar psiques e estados espirituais danificados. Embora parecesse absurdo, a verdade estava bem ali, nas mãos de Lin Jin. Ele não podia mais negar sua existência. Isso era como uma técnica de detecção de pulso de alta qualidade. Para Lin Jin, que acabara de atingir o limite de suas habilidades em acupuntura, o livro Remodelagem Corporal, Agulha de Refinamento Corporal e Psique chegou na hora certa. Ele começou a pesquisá-lo imediatamente. É claro que, para os outros, ele pareceria estar imerso em pensamentos profundos. Durante o processo de cultivo, os humanos invariavelmente perdiam a noção do tempo. Shanyer já estava há mais de uma hora em sua palestra quando finalmente decidiu encerrá-la e finalizar a sessão para as bestas. Lin Jin não tinha conhecimento disso. Então, junto com Xu Xiaolou, as duas garotas permaneceram lealmente ao lado de Lin Jin para protegê-lo e observá-lo. Lin Jin também não tinha conhecimento disso. Passou-se uma noite inteira. Na manhã seguinte, algumas pessoas vieram visitar, mas foram todas barradas à porta. Shanyer ficou encarregada de dispensar os visitantes comuns, enquanto Xu Xiaolou cuidava daqueles de status mais elevado. Xu Xiaolou só saiu do quarto uma vez pela manhã. Isso aconteceu porque Zhong Zifen e o terceiro príncipe, Feng Ziqian, vieram visitar Lin Jin. Esta manhã, o imperador queria convidar o avaliador Lin para tomar o café da manhã no palácio. Supostamente, era uma grande honra, então Feng Ziqian se ofereceu descaradamente para entregar o convite. Zhong Zifen ficou sabendo disso e também foi, mas foi impedido por Xu Xiaolou. Xu Xiaolou não entendia toda aquela conversa sobre honra e coisas do tipo. Ela só sabia que Lin Jin estava tentando compreender um novo método de cultivo. Então, que se dane o imperador, ela não deixaria nem o imperador divino entrar. Com Xu Xiaolou guardando o local, ninguém ousava invadir. Zhong Zifen se virou para olhar para Feng Ziqian. Este respondeu com um olhar compreensivo antes de se despedir deles. Embora fosse difícil, Feng Ziqian teve que resistir à tentação de perder tempo ou esconder o fato de que o convite de seu pai havia sido recusado novamente. Afinal, desta vez um antigo oficial o acompanhara, e ele era um dos servos mais próximos do imperador. Feng Ziqian relatou a situação como ela se apresentou. O imperador do reino da espiral celestial, Feng Junwu, deu uma risadinha em resposta. Se for assim, eu o convidarei novamente na próxima vez. Ele não pareceu se importar em ser rejeitado dessa forma. Mas quem poderia adivinhar os pensamentos de Sua Majestade? Mais tarde, nesse mesmo dia, o imperador encontrou-se com o primeiro príncipe, Feng Zion. Nos últimos dias, Feng Zion vinha solicitando uma audiência com o imperador, mas era rejeitado à porta. Agora que finalmente poderia encontrar seu pai, Feng Zion estava radiante. Dentro da sala de meditação do imperador, Feng Zion estava de joelhos, cumprimentando-o. Ouvi dizer que você estava querendo me ver nos últimos dias, perguntou Feng Junwu enquanto folheava alguns relatórios. O imperador sequer lançou um olhar ao filho. Feng Zion baixou a cabeça. Não te vejo há alguns dias e senti muita saudade. Feng Junwu assentiu. Agradeço sua consideração. Você visitou o preceptor estadual nos últimos dias. Essa era a principal razão da presença de Feng Zion ali. Durante o banquete mais recente, o terceiro príncipe, Feng Ziqian, provou ser digno, o que irritou Feng Zion. No entanto, a decisão final já havia sido tomada, e corriam rumores de que Feng Ziqian e a princesa Hu Li estavam bastante afeiçoados um ao outro, e o relacionamento entre eles estava melhorando rapidamente. Isso irritou ainda mais Feng Zion. Após muita reflexão, Feng Zion sentiu que precisava interromper a sequência de vitórias de Feng Ziqian. Não importava se Feng Ziqian e a princesa Hu Li se casassem. Contanto que o pai deles não desse importância a Feng Ziqian, todos os seus esforços seriam em vão, por mais que se empenhasse. Assim, Feng Zion vinha solicitando um encontro com Feng Junwu nos últimos dias como forma de expressar sua piedade filial. Quanto mais Feng Junwu rejeitava seus pedidos, mais ansioso ele ficava. Isso explicava por que ele insistia tanto em conseguir uma audiência com o imperador. Ao fazer isso, Feng Zion ultrapassou os limites. Ao ser questionado pelo pai, Feng Zion respondeu prontamente. Sim, mas o preceptor estadual disse que ele precisa refletir em reclusão. Ele não receberá visitas, nem mesmo a mim. De repente, Feng Junwu atirou o relatório que estava lendo sobre a mesa. O barulho assustou Feng Zion,
que estremeceu de medo ao perceber que o imperador estava zangado. Você não tem cérebro, rosnou Feng Junvu. Feng Zion sentiu medo. Ele não conseguia entender por que o imperador o estava repreendendo, o que o deixou perplexo. Feng Junvu soltou um suspiro de exaustão. Zion, você é o príncipe mais velho e eu o preparei desde jovem para ser meu sucessor. Dei-lhe o melhor de tudo, mas você... Inútil. Você não se compara ao seu segundo irmão na formulação de estratégias, nem ao seu terceiro irmão em termos de humildade e maturidade. A única coisa em que você se apoiou foi sua identidade como príncipe mais velho. Você deveria ter uma vantagem esmagadora com o preceptor estadual ao seu lado, mas deixou até essa chance escapar. Feng Junvu parecia profundamente desapontado. Ao ver isso, Feng Zion começou a entrar em pânico. Ele tinha um mau pressentimento. Afinal, seu pai nunca o havia repreendido tão severamente antes. Você tentou descobrir por que o preceptor estadual precisa refletir em solidão. Quem você pensa que ele é? Presumiu que ele está refletindo por vontade própria. Tudo isso aconteceu por sua causa e você não só não está tentando resolver o problema, como também age como se isso não tivesse nada a ver com você. Você é uma grande decepção, disse Feng Junvu, completamente desanimado. Antes desse banquete, ele ainda tinha alguma esperança em relação ao seu filho mais velho. Talvez fosse apenas um desejo, mas o imperador esperava que Feng Zion adquirisse alguma inteligência e amadurecesse. Mesmo que não correspondesse às expectativas de Feng Junvu, tudo bem, contanto que tivesse a aspiração de se aprimorar. Mas a realidade era cruel. Após tanto tempo, Feng Zion praticamente não havia melhorado nada. Completamente decepcionado, Feng Junvu não teve escolha a não ser repreendê-lo. Pai, dominado pelo medo, o cérebro de Feng Zion ficou tão confuso que ele não sabia como responder. Essa era exatamente a razão da raiva de Feng Junvu. Foi Feng Zion quem convidou o preceptor estadual para o banquete, mas este acabou tendo que se isolar. Nada o faria mudar de ideia, mesmo que Feng Junvu o chamasse. Feng Junvu não precisou de muito para investigar a razão por trás de um fenômeno tão estranho. Aparentemente, o Senior Shu da Academia Espiral Celestial havia repreendido o preceptor estadual Sima King. Incapaz de retrucar, este teve que voltar para casa e refletir sobre si mesmo, conforme instruído. Para ser franco, se o Senior Shu não tivesse permitido, Sima King não teria a audácia de sair de casa. Se Feng Zion fosse um pouco mais esperto, teria tentado encontrar-se com o Senior Shu ou com Lin Jin, que eram capazes de fazê-lo mudar de ideia em nome deles. Contanto que o Senior Shu aprove, o preceptor estadual Sima King poderá recuperar sua liberdade. Mas Feng Zion não havia pensado nisso nem percebido nada. Ele era muito inferior aos seus dois irmãos mais novos. Feng Zishan parecia ter enviado outra pessoa para convidar Lin Jin, mas foi rejeitado. Feng Ziqian também havia mencionado esse assunto nos últimos dias, dizendo que pensaria em uma maneira de fazer com que o avaliador Lin implorasse ao Senior Shu que perdoasse o preceptor estadual. Feng Zion era a exceção. Ele era tão denso que nem sequer percebia o que estava acontecendo. Esqueça! Feng Junvu não queria perder mais tempo. Ele acenou com a mão em sinal de desdém, indicando a Feng Zion que se retirasse. Atônito, este último só pôde partir obedientemente. O velho oficial de guarda do lado de fora sabia que a batalha havia terminado para Feng Zion. Não havia ninguém a quem culpar além de si mesmo. Afinal, um indivíduo insensato como Feng Zion não era adequado para governar uma nação. Impor-lhe esse papel seria apenas destruir o futuro do reino da espiral celestial. Nesse instante, o imperador chamou de dentro da sala: Yan Quan, entre.